Você já notou? Em Peppa Pig conhecemos quase toda a família da Peppa, menos um par muito importante. Já conhecemos o Vovô Pig, a Vovó Pig, Tio Pig, Tia Pig, seus filhos e a Tia Dot. Mas quando se trata dos pais do Papai Pig, é como se eles nunca tivessem existido. Não há menções, nem fotos, nem sequer uma frase jogada sobre eles. Nada. É meio estranho, não acha? Em um desenho que fala tanto de família, aniversários e avós, como duas pessoas que deveriam ser tão importantes simplesmente não existem hoje? Confira as 5 principais teorias dos fãs sobre o mistério dos pais desaparecidos do Papai Pig. Algumas são fofas, outras são tristes, e algumas podem mudar para sempre a maneira como você vê Peppa Pig. Eles moram longe. Vamos à teoria mais plausível. Alguns fãs acreditam que os pais do Papai Pig ainda vivem, só moram longe. A tia Dory, irmã da mamãe Pig, vive em outro país. Ela só apareceu uma vez no episódio de Ação de Graças, apesar de ter sido citada antes em Horsey Twinkle Toes, de 2011. Tia Dot mora em outro país. Foram mais de 10 anos entre a primeira menção e sua aparição. Talvez os pais do Papai Pig morem no exterior, em um lugar tranquilo, longe da cidade natal da Peppa. Eles podem ser mais velhos, aposentados, aproveitando uma vida calma, longe de toda a confusão. Isso explicaria porque eles nunca apareceram em eventos de família como aniversários ou Natal. Parece simples, não é? Aqui está a questão. Se moram longe, por que não visitaram quando a Eve nasceu? Um bebê novo é sempre importante. Esperava que os avós visitassem, mandassem presente, cartão ou ao menos mencionassem, como vovó e vovô porco que não puderam vir hoje. Mas não há visitas, ligações ou menções. Não é só com a Ivy. Parece que Peppa e George também nunca os conheceram e nunca ouvimos a Peppa falar deles. Nunca falaram, viram ou sugeriram que eles existem. Parece que os pais do Papai Pig são invisíveis ou nem existem no mundo da Peppa. Então, mesmo que essa teoria pareça simples à primeira vista, de que eles moram longe, o silêncio em torno deles torna muito mais difícil de acreditar. Em Peppa Pig, quando alguém some sem explicação, geralmente há algo maior sendo ocultado. A pessoa pode ter falecido. Essa próxima é definitivamente um pouco triste, mas também é uma das teorias de fãs mais populares que existem. E se os pais do Papai Pig já tiverem falecido? Isso explicaria o silêncio, as fotos ausentes e a falta de referências. Talvez até porque Papai Pig se emociona ou fica nervoso ao falar da família. Como Peppa Pig é um desenho para pré-escolares, não surpreende que evitem temas pesados como a morte. Talvez tenham omitido os pais dele para manter a história leve para as crianças. Eles podem ter falecido antes da Peppa nascer, já que ela nunca menciona eles. É como se ela nem soubesse que eles existiram. Vimos em flashbacks que Papai Pig teve infância, mas seus pais não aparecem mais, como se suas memórias tivessem parado no tempo. Se for o caso, pode ser por isso que Vovô Pig tem vínculo tão forte com Papai Pig, talvez por ter sido figura paterna após a perda dos pais dele. Parte o coração pensar nisso, mas explica por que nunca ouvimos falar deles. Não se dão bem. Agora, vamos a algo mais dramático. Alguns fãs acreditam que os pais do Papai Pig estão vivos, mas ele e a mamãe Pig não têm um bom relacionamento com eles. Talvez tenha havido uma briga de família que causou uma ruptura permanente. Isso explica por que Tio Pig nunca os menciona. Ele e Papai Pig são irmãos, e já vimos a família do Tio Pig várias vezes. Mas nunca, nenhuma vez, ele falou algo sobre a mãe ou o pai. Isso é estranho, não é? Se fosse só o Papai Pig que não tinha contato, o Tio Pig provavelmente ainda os mencionaria pelo menos uma vez. Mas o fato de que os dois irmãos evitam completamente o assunto sugere que, seja lá o que aconteceu, afetou a família toda. Talvez os pais deles não aprovassem algo que o Papai Pig fez, fosse relacionado ao trabalho dele, à mamãe Pig, ou algo do passado que separou a família. Se a família Pig não fala sobre eles por causa de um desentendimento pessoal, isso se encaixaria perfeitamente com a forma como o desenho evita sutilmente assuntos sérios, mas ainda assim mantém os adultos curiosos. Mesmo assim, isso não explica porque eles nunca aparecem nem em fotos antigas, levando à próxima teoria, ainda mais estranha. Papai Pig foi adotado. Agora, essa teoria pode mudar para sempre a forma como você vê o Papai Pig. Alguns fãs sugeriram que o Papai Pig pode na verdade ter sido adotado. E quando você pensa sobre isso, faz muito sentido. Nunca vemos porcos mais velhos que se pareçam com ele. Tio Pig é parecido, claro, mas e se isso for porque eles cresceram juntos, e não porque são parentes biológicos? Talvez... Vovô Pig e Vovó Pig adotaram Papai Pig quando ele era muito jovem, criando-o junto com Mamãe Pig, que mais tarde se tornou sua esposa. Pode parecer estranho, mas se for verdade, explica muita coisa. Por que nunca se fala dos pais do Papai Pig? Por que o Vovô Pig é tão próximo dele e não há fotos de infância com outras pessoas?
Mas se o Papai Pig foi adotado, onde isso deixa o Tio Pig? Talvez o Tio Pig não seja irmão biológico, mas outra criança da mesma família adotiva. Isso faria deles irmãos, mas não de sangue. Ou talvez Papai Pig e Tio Pig tenham sido adotados por famílias diferentes. Isso reforça o vínculo deles, já que são a única família que conhecem e por isso são tão próximos. Se o desenho confirmasse que Papai Pig foi adotado, isso mudaria como vemos o personagem. Seu otimismo, a vontade de alegrar Peppa e o foco na família faziam sentido. Talvez ele valorize a família porque já perdeu uma, apagada da linha do tempo. Agora vamos à teoria mais assustadora. E se os pais do Papai Pig não tivessem se mudado, morrido ou afastado, mas simplesmente apagados? Essa teoria liga-se à ideia de que o mundo da Peppa Pig está em um loop temporal. Lembra como falamos sobre o fato de que ninguém nunca envelhece, como aniversários acontecem, mas ninguém fica mais velho, e como toda estação simplesmente se repete? Se o mundo da Peppa está preso em um ciclo sem fim, talvez os pais do Papai Pig não tenham entrado nesse ciclo. Talvez em uma versão anterior da linha do tempo, eles existissem vivos e bem, criando o Papai Pig e o Tio Pig. Quando o ciclo reiniciou, alguns personagens foram deixados e o sistema removeu partes do mundo, mantendo apenas as unidades familiares essenciais, pais, filhos e figuras-chave da comunidade como a Senhorita Coelha ou a Rainha. Isso explica por que ninguém, nem o Tio Porco, se lembra deles. Neste ciclo nunca existiram. Pense como isso é assustador. Um mundo onde pessoas inteiras podem simplesmente desaparecer entre os ciclos, sem ninguém para sequer lembrar que elas já estiveram ali. E se for esse o caso, então o que mais foi apagado? Quantos personagens nós já perdemos ao longo dos infinitos reinícios do mundo da Peppa? Talvez os pais do Papai Porco não tenham ido embora. Talvez eles estejam em algum lugar congelados fora do tempo. Observando enquanto seu filho repete a mesma vida várias e várias vezes, sem nem saber que eles um dia existiram. Então, o que realmente aconteceu com os pais do Papai Porco? Qual é a verdade? Os pais do Papai Porco vivem distantes e em paz? Já se foram, restando só lembranças de infância? Foram esquecidos ou saíram por vontade própria? Talvez nunca saberemos, ou os criadores nem pensaram nisso, mas é isso que faz Peppa Pig ser tão estranha e fascinante. Para um programa pré-escolar, ele aborda mistérios mais profundos que muitos programas adultos. Porque nesse mundo, nada realmente muda, o tempo não avança, as pessoas não envelhecem, e quanto mais olhamos, mais as coisas começam a desaparecer no ar. Quando assistir Peppa Pig e ver Papai Pig rindo, construindo ou ensinando algo a Peppa, pare para refletir como os pais do Papai Pig. Quem ensinou e criou ele para ser assim? Talvez nunca saibamos, mas se essa teoria mudou sua visão sobre Peppa Pig, inscreva-se para mais. Isso é só o começo, ainda há muitos segredos no mundo da Peppa para serem descobertos.